tudo bem? Vamos iniciar então nossa aula sobre lógica combinacional, certo? Então a lógica combinacional, ela ajuda na automação quando a gente tem um determinado número de componentes para poder estar trabalhando, o número de sensores e verificar, e para que a gente possa verificar qual é a saída do sistema, né? Então a gente pode estar trabalhando. Para isso, a gente, então, o que acontece? A gente precisa entender algumas coisas sobre sensores. Ou quando a gente quer medir uma grandeza, quer medir uma situação que a gente está observando, né? Então a gente precisa de instrumentos que possam fazer isso, ou sensores que possam fazer isso, ou transdutores. Então existe uma diferença entre os sinais, né? Alguns são sinais digitais, alguns são sinais analógicos, certo? Na maioria das vezes, quando a gente fala então de sinais, sensores, os sensores geralmente são digitais e os transdutores são analógicos, né? Mas depende muito, a gente precisa fazer essa avaliação posteriormente, ok? Tá. Aqui então entra um sinal analógico, né? O que é um sinal analógico? Então, se a gente observar aqui a figura, né? Esse sinal ele não tem um corte ou não tem nenhuma mudança brusca durante o seu funcionamento, né? Durante a sua passagem aqui, certo? Ele está desde o início trabalhando aqui tranquilamente. Tem uma mudança, uma variação severa aqui, mas ele não tem nenhum corte, né? Não tem nenhuma mudança brusca. Então isso é chamado sinal analógico. Ele é contínuo no tempo, né? Então não tem nenhum corte, certo? Qualquer instrumento que indique isso, na maioria das vezes, é utilizado ponteiros. Então, um exemplo, o velocímetro do carro, né? Um relógio com ponteiros. Então, são exemplos que a gente pode estar utilizando, que tem de sinais analógicos para a gente avaliar. Transdutores de pressão também são exemplos que nos fornecem um sinal analógico. Tá? O sinal digital, então, ele é dito digital porque ele varia bruscamente no tempo. Aqui é um sinal bem clássico digital, né? Então, onde eu tenho níveis altos e níveis baixos, né? Então, eu tenho um nível alto e um nível baixo. E eu tenho uma mudança brusca durante o tempo, né? Muito rápido, de uma hora para outra, né? Então, essa variação, que é uma chamada variação discreta, né? Eu posso determinar uma quantidade finita de valores dentro de um intervalo de tempo qualquer. Então, eu posso dizer que aqui eu tenho 6 sinais, né? Dentre esses seis sinais, então, aqui, 3 são altos, né? 3 são altos e 3 são baixos. Tá? Um exemplo disso, que trabalha bastante com esse tipo, é a chave on-off, né? Então, ligo e desligo, eu tenho ou não tenho sinal, né? Aqui é uma outra representação, daí uma onda de sinal analógico que foi transformada no sinal digital. Tá? Então mantém essa mudança brusca. Okay? Uma forma, então, inicialmente, então já nós vamos trabalhar com sinais digitais, certo? Uma forma de trabalhar com sinais digitais é a álgebra de Boole, né? Então ela é um conjunto de operadores e axiomas que são assumidos verdadeiros sem necessidade de prova. Tá? Ela foi introduzida, quem começou a trabalhar e que deu o nome a ela, o George Boole, tá? Que ele então tratou toda a sistemática da lógica, que é chamada álgebra booleana, né? Mas quem começou a trabalhar verdadeiramente nessa parte com sinais da álgebra de Boole foi Shannon, que aplicou então para mostrar algumas propriedades dos circuitos elétricos, né, de como os circuitos elétricos se comportavam, justamente os circuitos elétricos de chaveamento, né, então que eram circuitos que poderiam ser então o resultado final, qual a saída através desses circuitos, como é que poderiam estar acontecendo, né? Então ele utilizou a álgebra de Boole com dois valores. Uh, A álgebra ordinária, ou seja, de reais, ela trabalha com números infinitos, né?
de menos infinito a mais infinito, né? Já as variáveis booleanas só podem assumir um número finito de valores, né? Em particular, a álgebra booleana de dois valores, que é a álgebra que a gente trabalha, que é a álgebra que a eletrônica digital utiliza, que essa parte da automação também utiliza, ela trabalha somente com dois valores, que podem ser delimitados, então, como verdadeiro e falso, tá? High ou low, que é alto e baixo, certo? Ou ainda simplesmente 0 e 1, certo? Então, também tem essas duas condições, essas denominações. Vai depender muito da literatura que está sendo trabalhada, a forma como está sendo trabalhado, mas a maioria das vezes se utiliza com 0 e 1, tá? Ok? No caso da álgebra de Boole, como o número de valores pode assumir é finito, o número de estados que uma função booleana pode assumir também é finito, tá? O que significa que a gente pode escrever completamente as funções booleanas utilizando tabelas, que são chamadas tabela verdade, tabela da verdade, vai depender muito da literatura, mas elas são as tabelas que mostram a verdade sobre o circuito. Essa é a intenção. Tá? Então, e nelas, nessa tabela verdade, ou na tabela da verdade do circuito, a gente lista todas as combinações de valores que as variáveis de entrada podem assumir e, consequentemente, os valores que as saídas podem assumir, tá? Como resultado dessa função. Na álgebra de Boolean, a gente tem três operações ou funções básicas, que são elas: a operação OR, né, ou AND, ou OR, do inglês, a operação E, que é a AND, e a complementação, ou NOT, que é o NOT no inglês. Tá? Com essas três funções, com essas três operações, a gente consegue fazer, representar as funções booleanas. Né? Com essas três, a gente consegue ter todas as representações das funções booleanas. Tá? A operação OR também pode ser chamada de OR, né, em inglês. Aqui está um exemplo da utilização dela, da aplicação dela com chaves. Então, eu tenho duas chaves. Quais são os estados das chaves? Ligado ou desligado, né? Qual que é o outro estado que eu posso ter na lâmpada, então? É ligado ou desligado, né? Com a operação OR, o que acontece? Eu vou ter a lâmpada ligada, né? Ou o meu alto, o meu 1, C, e somente C, pelo menos uma dessas chaves, tá, estiver ligada, tanto uma como outra. E ela vai permanecer desligada somente se as duas chaves estiverem desligadas, né? Então essa é a condição para essa operação. Tá? Então ela vai ser 0 só se as duas tiverem ligadas, né? Somente se as duas tiverem desligadas, então eu tenho o resultado 0. Se pelo menos uma delas estiver ligada, eu tenho 1. Tá? Um símbolo que é possível para representar a operação OR é o mais, tá? Como um símbolo de adição, um símbolo de mais nas operações comuns que a gente está nas operações algébricas. Tá? Porém, como a gente está trabalhando com variáveis booleanas, a gente tem que ter em mente que não é uma adição algébrica. Por quê? Se eu tiver duas entradas, A e B, e as duas tiverem 1, o resultado dessa operação, quando eu estou falando em OR, é 1. Não é a soma delas, ou seja, não seria o 2, né? Não, continua sendo 1. Okay? Eu só posso trabalhar com a operação OR ou a operação OR se eu tiver pelo menos duas variáveis envolvidas. Tá? Ou seja, eu não posso realizar a operação com somente uma variável. Então, por isso que ele é chamado operador binário. Tá? Nas operações, a gente não costuma escrever todas as possibilidades de valores. A gente apenas adota uma letra para designar uma variável. Então, como eu já falei antes, ali na chave tinha o A, que representa, então, a minha variável. Né? Não representa as possibilidades que ela tem. As possibilidades que ela tem eu vou levantar na tabela verdade. Né?
que está aqui. Então, quando eu falo na equação A mais B, então eu posso fazer a tabela verdade para ela com os dois valores que eu tenho aqui. Então, eu tenho dois valores, A e B, né? E levantei os valores aqui. Então, A pode ser 0, né? Ou 1. B pode ser 0, 1, 0 ou 1. Então, as combinações entre elas estão aqui, tá? Ou eu posso também estar como aqui. Se A e B forem falsos, qual é o resultado da minha saída? Falso. Se A for falso, B verdade, minha saída vai ser verdade. Se A verdade, B falso, saída verdade. Se A verdade, B verdade, saída verdade. Ou 0 e 0, saída 0. 0 e 1, 1. 1 e 0, 1. 1 e 1, 1. Certo? Como eu tenho somente um operador na equação, a equação pode ser avaliada em pares. Então, se eu tiver aqui uma equação que seja A mais B mais C, eu posso fazer A mais B e o resultado é fazer a soma com B, com C, perdão. Tá? Ou eu posso fazer A e C e fazer um resultado com B, ou B e C e um resultado com A, e assim por diante. Essa é a chamada propriedade associativa, tá? Que também se repete na operação E. Tá? A ordem que as variáveis são avaliadas, então, também é irrelevante, que é a chamada propriedade cumulativa. Tá? A outra operação então, que a gente pode utilizar, que é a multiplicação lógica, que é a operação E ou AND, tá? Ela diz o seguinte, que ela vai ser falso se pelo menos uma das entradas for falsa. Então, ela é o contrário. A operação OR ela é verdade se pelo menos uma for verdadeira. Aqui vai ser falso, né? Se pelo menos uma for falsa, tá? Daí, essa é a condição. Aqui está o circuito, e daí aqui acho que dá para a gente ver, porque na eletricidade, para que eu tenha essa lâmpada acesa, eu tenho que ter um circuito fechado. E quando que esse circuito fechado, quando que esse circuito se fecha? Somente quando as duas estiverem fechadas. Se as duas são abertas, eu não tenho circuito fechado. Se uma fechou e a outra permanece aberta, o circuito continua aberto. Fechei essa, mas essa está aberta, também continua. Quando que vai acontecer? Quando as duas forem fechadas, certo? Então essa é a operação, seria a minha operação E. Tá? Aqui tem as tabelas, né? Então 0 e 0, saída 0, 0 e 1, 0, 1 e 0, 0, 1 e 1, 1. Então só nessa condição que eu tenho a saída em 1, ou a saída verdadeira. Tá? Uh, o E também é binário, né? E também utiliza as propriedades associativa e cumulativa, tá? Então a equação A, B e C pode ser avaliada tomando essas variáveis aos pares. Então posso fazer A vezes B, né? E depois o resultado vezes C, certo? Então posso fazer essa condição separada. Ou eu posso fazer as três juntas, A vezes B vezes C, né? Independente. E existem portas lógicas com as três entradas, com quatro entradas que a gente pode estar avaliando, ok? A operação complementação, ou negação, ou not, ou não, né? Ela é definida como uma única variável, né? Então ela é um operador dito unário, né? Então o que acontece com ela? Quando eu estou utilizando, se a minha entrada é falso, ou seja, se a minha entrada é 0, minha saída vai ser verdade, ou 1, né? Aqui dá para ver bem essa condição. Se eu tenho aqui está ligado, a minha chave está desligada, a minha lâmpada está ligada. Se eu liguei minha chave, a corrente elétrica vai passar por aqui e não vai ter corrente para a minha lâmpada, certo? Por causa que o curto-circuito é mais forte. Então fechou aqui, eu tenho então ligado, minha saída está desligada, certo? Então eu tenho essa condição aqui que me ajuda para poder trabalhar. Tá? As funções lógicas, então, ou e não, ela possui um símbolo que as representam, né? Nesse caso aqui, é uma porta lógica de duas entradas, ou OR, tá? Aqui é uma porta lógica
AND, ou E, de 2 entradas também. E aqui é um inversor, ou um NOT, né? Uma porta NOT, não, que também pode ser utilizada. Okay? Então, de posse da expressão booleana, ou seja, quem que é a minha expressão booleana aqui? Então, essa aqui é uma expressão em que eu tenho A negado, ou não A, né? Vezes B, vezes C, vezes A mais B negado, ou não, né? Então, se eu tenho os valores que foram me dados aqui, A, B, C e D, eu vou substituir esses valores para que eu possa identificar qual que é a minha saída. O que vai ser na minha saída? De que forma vai ser na minha saída? Então, aqui, substituindo os valores. 0 para A, 1 para B, 1 para C, 1 para A, né? No caso, perdão, aqui está errado. Aqui seria um 0. Já está errado. Tá? Mais 1. E façam a complementação. Tá? Aqui, no final, aqui vai estar certo, por causa que é uma soma e o D já é 1. Então, seria 1 aqui. Tá? Mas o primeiro fato, depois da sequência, é trocar as portas inversoras simples. Então, se A é 0, vai virar 1. Tá? Aqui. E aqui eu já posso fazer a soma. Então, a soma entre 0 e 1 é 1. Tá? O próximo passo, antes de eu fazer essa aqui, é eu já fazer essa inversão dessa última porta aqui. Se o resultado aqui é 1, a inversão vai ser 0. Então, eu posso fazer a multiplicação. Se eu fizer a multiplicação entre esse e esse, o resultado é 1. Se eu fizer o 1 do resultado vezes esse 1 aqui, o resultado é 1 também. Se eu fizesse 1 vezes esse 0, então o resultado é 0. Então, a minha saída, nesse caso, para essa expressão aqui, e com esses números aqui, com essas condições aqui, é 0. Tá? Nesse circuito que eu tô avaliando. Tá? Outra forma, então, de montar o mesmo circuito, então eu montei o mesmo circuito, só que agora utilizando circuitos lógicos. Tenho as minhas entradas, então defini a minha entrada aqui 0, 1, 1 e 1, e montei as minhas portas. Então, primeiro a inversão de A, que vai ligar na primeira porta lógica lá. Então, o A era negado, então estou negando aqui A negado, B e C. Depois eu tenho a soma entre A e B, e o resultado dela é negado. Tá? E por fim, uma multiplicação entre o resultado dessa porta aqui e essa porta aqui. Tá? Poderia ter utilizado uma porta com 4 entradas aqui? Poderia. Tá? Ficaria mais simples da gente avaliar, mas eu quis botar mais uma porta para que a gente possa fazer. Então, quando eu estou analisando os circuitos, o que eu faço? Eu analiso o resultado. Venho analisando os resultados até chegar na minha saída. Tá? Então, se eu analisar o resultado aqui, eu tenho aqui 1, 1 e 1. Qual que é a saída dessa porta? Vai ser 1. Tá? Se eu tenho aqui 1 e aqui, perdão, aqui eu tenho 0, porque 0 mais 1, minha saída é 1. Como aqui eu tenho negando, se aqui é 1, aqui vai ser 0. Tá? 1 e 0 nessa porta aqui, a minha saída é 0. Então, para essa condição, a minha saída é 0. Tá? Se eu só simplesmente mudar aqui para 1, tá? Mudar o valor mudar o valor de A para 1, eu tenho que avaliar de novo o que vai acontecer com a minha saída. Qualquer elemento que eu mudar o resultado aqui, eu tenho que verificar o que está acontecendo. Quando que essa saída aqui vai ser 1? Somente quando essa entrada aqui for 0. Se essa entrada aqui for 0, 0 mais 0 é 0. Inverte é 1. Tá? Como aqui eu já tinha 1 vezes 1 aqui, eu vou ter 1 na minha saída. Então, quem que está comandando? Quem que pode me fornecer uma saída com o sinal 1? Todas elas. Porque qualquer uma que eu mudar aqui, eu vou interferir no meu resultado. Tá? Tem que fazer essa avaliação para cada uma delas. Então, para isso, às vezes, é mais fácil a gente fazer a tabela verdade do circuito
para ver como que ele está se comportando, tá? E aqui está ela, né? A tabela verdade daquele circuito ali. Então, ela tem todas as combinações aqui entre A, B, C e D, como que ela vai fazer as nossas combinações. Aqui eu fiz um recorte da tabela para que a gente possa avaliar. Então aqui eu tenho as 4 variáveis, A, B, C e D. Então, todas as combinações que eu posso ter dessa variável. E vou dividir no meu circuito em pedaços, como estava ali no desenho. Primeiro, o A negado, tá? Daí o resultado entre A negado, B vezes C, ao resultado da soma entre A mais D negado e o resultado final do meu circuito. Tá? Então, se a gente fizer uma análise aqui, o valor zero, A negado, vai virar 1. Tá? Então, se eu pegar esse 1 vezes o B, que é 1, e vezes o C, que é 1, eu tenho o resultado, minha saída 1. Tá? Se eu pegar o A, que é 0, mais o D, que é 0, e inverter, então o resultado entre A mais D é 0, invertido é 1. Tá? Se eu fizer esse, então, esse vezes esse, que é essa condição aqui, eu tenho uma saída 1. Tá? E é o mesmo caso. Então, aqui os valores ficaram iguais. Acho que eu acabei me perdendo nos valores, os valores acabaram ficando iguais. Tá? Só para a gente ter um recorte. Então, a única condição em que eu tenho a única condição em que eu tenho, então, que ela vai ter é essa condição aqui. A vai ter que ser 0, B1, C1, D0, para que eu tenha uma saída 1. Tá? Então, essa é a única condição de todas essas combinações aqui que me permite uma saída 1 para esse circuito. Tá? Mas que forma a gente pode utilizar, então, nesse caso a gente foi ao contrário, a gente tinha a expressão, mas não, e depois montou a tabela. O que na maioria das vezes acontece é que a gente tem a tabela, verdade? Ou seja, eu tenho o meu circuito lá, eu tenho a minha montagem de automação, vamos pensar uma esteira, né, e que tem vários sensores que vão estar me influenciando, e eu quero um resultado final, quero uma saída, quero, por exemplo, qual a condição para que o meu motor ligue, né, para que o meu motor ligue. Então eu levanto todas as possibilidades, faço todas as possibilidades que eu posso ter da função do meu circuito e vejo qual que é a função, qual dela que vai estar, que o meu circuito vai estar ligado, certo? Vai ter essa condição. Então eu levanto a minha tabela verdade, faço o desenho, todas as combinações da minha tabela verdade e preciso simplificar isso, transformar isso numa função em que eu possa estar utilizando, então, no meu CLP, no meu programa, ou fazendo análise do comportamento do meu sistema. Tá? Para isso, então, a gente utiliza uma simplificação chamada diagrama de Beitek-Carnot, né, ou mapa de Carnot, mais comumente chamado mapa de Carnot, em que eu faço, então, essa simplificação. A mais simples é simplificar quando a gente tem duas variáveis. Com isso, eu vou ter 4 regiões. A região onde o A é 1, a região onde o B onde o A é 0, onde o B é 1 e onde o B é 0. Então, aqui, A1, A0, B1, B0. Tá? Então, eu vou ter 4 casos que podem, 4 possibilidades para que eu possa estar avaliando. Tá? Se eu avaliar essa região aqui, é a região onde eu vou ter uma condição em que é A vezes B. Ou seja, se eu tiver só uma saída 1 aqui, essa região vai ser a única que eu vou ter 1. As demais eu vou ter 0. E o resultado da minha operação é A vezes B. Tá? Aqui, então agora o A é 0 e B é 1. Tá? Que é o segundo caso. Se a minha saída for 1, eu tenho 1 aqui.
A minha expressão, então, vai ser A negado vezes B. Então, essa seria a minha expressão. Nessa aqui, agora o meu A é 1 e o B é 0. Se eu tiver um valor 1 aqui e os demais forem 0, a expressão que representa essa equação é A vezes B negado. Tá? Se eu tiver agora aqui nesse caso, é A vezes B. Então, A é 1, B é 1. Eu tenho essa condição aqui, A vezes B. Tá? Então, para que a gente possa entender melhor esse significado, eu vou utilizar um exemplo. Tá? Na realidade, tem exemplos aqui, mas eu vou utilizar um exemplo só. Eu tenho, então, uma função de duas variáveis. Aqui foi gerada a função e foi gerada a tabela. Então, essa tabela verdade para esse cara aqui. Então, 0 e 0, 0 e 1, 1 e 0, 1 e 1. Tá? Então, foi montada aqui a minha tabela verdade. Então, o único ponto em que eu tenho 0 é aqui. Tá? Então, foram passadas as informações da tabela verdade para o diagrama. Tá? A gente, então, colocado as expressões, quem que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar onde a saída é 1. Tá? Os pontos onde a saída é 1. E se eu posso agrupar essas regiões para que eu possa diminuir, então, a minha expressão. Tá? Existem alguns tipos que a gente pode utilizar antes de a gente fazer a simplificação do nosso exemplo, que são possíveis agrupamentos. O primeiro agrupamento é o quadro, ou seja, os 4 elementos estão agrupados. Então, a minha saída aqui é 1. Tá? Por quê? Porque os 4 estão colocando. Então, qualquer valor que eu coloque ali vai ser verdade. Não tem nenhum valor falso que dê uma saída falsa, ou que dê uma saída zero. Tá? O segundo, então, se eu pensar aqui agora, são os pares, ou seja, eu tenho duas regiões onde essa é 1. Tá? Se eu pegar aqui eu tenho, então, nesse ponto, A é 1 aqui e A é 1 aqui. O que acontece? Quem define o estado do meu circuito, quem vai definir o estado do meu circuito é o A. Tá? Quem vai definir se o meu circuito vai ter uma saída é o A. Quanto o A vai estar? Se o A for 1, eu tenho saída. Se o A for 0, eu não tenho saída. O B, nesse caso aqui, não me interessa. O B não influencia no meu circuito. É diferente daqui. Aqui, quem influencia no resultado final do meu circuito é o B. Então, se o B for 0, a minha saída é 0. Se o B for 1, a minha saída é 1. Tá? Já o A não vai interferir no resultado da minha saída, conforme está aqui. Sempre vou ter o A sempre não vai influenciar na minha saída. Então, eu preciso só da variável B para poder identificar minha saída, nesse caso do pares. Eu tenho termos isolados, né? Então, se eu tiver um único termo aqui, que é 1, a minha saída vai ser quem? Vai ser o A negado vezes o B. Então, essa é a minha saída que vai me interessar. As demais não me interessam. Então, a minha expressão seria essa aqui. É o mesmo caso aqui nessa outra. Então, A vezes B negado. Então, o A que está aqui e o B. Então, é um vezes o outro para que eu tenha uma saída 1. Tá? Essa é a condição. Tá? Então, vamos voltar para o nosso exemplo. Eu tenho aqui 1 e 1 na região A, que eu posso transformar numa região. E eu tenho outra região aqui, que é o B, tá? Que também me influencia. Então, a minha saída vai ter influência do A mais a influência do B. Então, o resultado da minha expressão é A mais B. Tá? Eu posso fazer um mapa para 3, 4, 5. Né? Eu vou mostrar aqui para 3 variáveis, mas em si, o funcionamento dos mapas de maior número de variáveis é muito parecido. Tá? A lógica é a mesma. Então, eu sempre vou ter uma região
Se eu pegar todos esses quadrados aqui, significa que é a minha região A. Aqui é a minha região não a minha região B, não B, C e não C. Observe que o C, então ele tem que estar com o não B e o B. E o não C está aqui, está nas bordas. Então o C está no centro e o não C está nas bordas, certo? Para que eu possa fazer essa condição. A gente fizer então um exemplo aqui, que é para encontrar a tabela verdade, com auxílio do mapa de Carnot. Então, mapa, a tabela verdade, da tabela verdade foi colocado para o mapa. Então, quando eu tenho A0, B0 e C0, então significa que é A negado, 0, B negado, esse ponto aqui, e C negado, esse ponto aqui. Segundo ponto, C é 1. Então, onde que C é 1? C pode ser 1 C pode ser 1 aqui e aqui, ou aqui e aqui, nesses 4 pontos aqui. Então, o primeiro ponto que eu tenho ali, B, A é negado e B é negado. Então, é esse 1 aqui. E assim foi feito para todos os valores da minha tabela. Tá? A gente observar, então, eu tenho aqui que me interessa. Aqui eu tenho 2, 1. Então, eu tenho um par que eu posso identificar. Aqui eu tenho outro par que eu posso identificar e eu posso pegar pelas bordas aqui um outro par que também me interessa. Então, olha só, eu tenho aqui, aqui e aqui. Tá? Se eu levar as expressões do primeiro par, quem que eu estou eliminando aqui? O B. Quem está me interessando? O A negado, porque eu tenho ele todo, eu tenho o par dentro da região do A negado, e eu tenho o C, que também está dentro da região do C. Então é A vezes C, primeiro par. Segundo par, eu tenho aqui, então, que está na região de quem? Na região B e na região C. Tá? Então, segundo par, eu tenho aqui B negado vezes C. Então, eu estou na região, na região do B negado. Então, ele está aqui dentro da região do B negado e dentro da região do C. Então, B negado. O último par, então, eu tenho aqui, tá, no A, certo? Daí, tá aqui no A e no C negado. Eu posso fazer essa junção aqui, então eu vou estar colocando, que é o meu par A vezes C negado. Tá? Então eu tenho consigo fazer essa junção aqui. Então eu tenho esse elemento, ele está sempre dentro da região do A, ó, e sempre na região do C negado. E somos 3 pares porque eu tenho o resultado da minha expressão. Então, AC negado mais A negado C mais B C negado. Então eu tenho a minha expressão. Consigo montar a minha expressão. Tá? Eu tenho alguns diagramas que podem ser utilizados com condições relevantes. O que é uma condição relevante? É uma condição em que a entrada pode assumir tanto o valor 0 ou 1, indiferentemente. Essa condição ocorre principalmente quando a gente tem a impossibilidade na prática dessa condição ocorrer. Ou seja, ela dificilmente vai ocorrer. Então não me interessa. Então o que acontece? Eu coloco um X na minha tabela verdade, né? E vou utilizar essa condição dentro dos mapas conforme for mais vantajoso. Se eu conseguir juntar mais peças para poder simplificar, eu uso ela como 1. Se ela não vai me interferir se ela não vai interferir, eu não consigo juntar mais gente, eu uso 0. Tá? Então assim vai depender conforme for a simplificação. Tá? Ok, pessoal? Muito obrigado.